Pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar os nossos estudos sobre Estados Unidos na nossa apostila 2 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as megalópolis dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais industrializado do mundo e as megalópolis são muito povoadas sem muita interferência rural. Presta bem atenção, gente. Quando eu falo de megalópolis, são áreas que unem metrópoles norte-americanas. Aqui eu tenho Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. Essa área toda unida é uma megalópole. Aqui eu tenho Detroit e Chicago. Essa região aqui, ó, é uma megalópole. É como se estivesse unindo duas metrópoles. São Francisco e Los Angeles. Os dois ficam na Califórnia, mas eu junto essas duas áreas e formo uma megalópole. Por que aqui está falando sem interferência rural? Porque nos Estados Unidos, o centro dos Estados Unidos, ele realmente é bem dedicado ao setor primário, agricultura e pecuária. Só que aqui, por exemplo, a gente vai ver isso no mapa mais para frente. São Francisco e Los Angeles é uma área de indústria leve, tecnologia, é onde fica Google, Netflix, Apple. Aqui, essa região aqui, é uma área de indústria pesada, metalurgia, siderurgia, montadoras de carro. Então, as duas megalópolis norte-americanas são baseadas em indústrias, ou de tecnologia, ou de material mais pesado. E toda vez que eu falo de megalópole, é a união de várias metrópoles, é uma área que envolve várias metrópoles. Os Estados Unidos, gente, tem uma fama muito ótima, muito boa, muito ótima é bom, né? Muito boa. Uma fama de que é um país maravilhoso para se viver, que é um país que não tem problemas. Então vamos ver. Como é que eu consigo caracterizar a sociedade dos Estados Unidos? Realmente tem uma alta renda per capita, um baixo crescimento demográfico, ou seja, nasce poucas pessoas, é um elevado padrão de vida, tem um baixo índice de analfabetismo, tem uma alta expectativa de vida, tudo bem. Só que, gente, isso não significa que os Estados Unidos não têm problema. Sem falar que essas características aqui é só parcela da sociedade. Não é o país inteiro que vive numa realidade como essa. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma notícia que saiu no G1 sobre os Estados Unidos. Olha, pobreza se aprofunda nos Estados Unidos sob o governo de Trump, diz especialista da ONU. Ou seja, a economia de lá não é perfeita. É uma economia boa? Com certeza. É uma economia muito boa, mas ela não é perfeita. Então, essas características aqui não são características do país todo. Um grupo de pessoas, uma classe de pessoas tem realmente uma vida muito confortável nos Estados Unidos. A gente sabe que lá o padrão de vida, a qualidade de vida é diferente daqui. Só que a gente não pode falar que lá é perfeito, que lá não tem problema, que só aqui tem problema. A gente tem que ter muito cuidado, porque essa realidade, ela existe nos Estados Unidos, sim, mas não é para o país inteiro. Foi feita uma pesquisa onde a própria sociedade norte-americana aponta alguns problemas com que eles se preocupam. O primeiro deles, olha, é a imigração ilegal. Eles se preocupam muito com os imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos, principalmente por causa dos empregos, dos trabalhos. A questão do desemprego, ó, um ligado ao outro, a questão do desemprego hoje está com uma crise muito grande nos Estados Unidos sobre o desemprego. Sistema de saúde, os Estados Unidos não tem um SUS como a gente tem, por exemplo, um serviço de saúde gratuito. Lá nos Estados Unidos, tudo que é preciso fazer relacionado à saúde é pago. Tudo tem que pagar. E não é barato, gente, é caro. Então, lá nos Estados Unidos, as pessoas se preocupam muito com a questão de saúde, com a questão das drogas, que acaba trazendo o problema de distribuição de renda, de divisão de classes sociais, a questão da pobreza, tudo isso acaba girando em volta das drogas e da má distribuição de renda. Lá nos Estados Unidos tem realmente uma parcela da sociedade que é muito rica, mas eu tenho uma parcela muito maior que trabalha para eles, né? Que tem uma renda bem mais baixa. Então, essas daqui são as preocupações que a própria sociedade norte-americana diz ter. Então, olha só, não achem que viver nos Estados Unidos é a vida perfeita. Você pode sim melhorar de vida, você pode realmente melhorar suas condições, melhorar seu estudo, receber um salário melhor, mas também pode acontecer de não alcançar um auge do jeito que se espera. Existem alguns grupos
norte-americanos que hoje se veem muito abandonados. Olha, os brancos de origem europeia, os negros e os hispânicos. Hispânicos, gente, são os latinos, todos aqueles que são do México, que vivem no México para baixo, ou seja, que são mexicanos para baixo. Então, todos aqueles da América Latina, os negros e os brancos que não são americanos, que são europeus, eles se sentem abandonados. Dizem que as políticas sociais que são feitas nos Estados Unidos não englobam esses grupos. Então, existe um certo preconceito com aquele que não é norte-americano dentro do país também. Aqui, olha, gente, inclusive, é uma foto que eu já mostrei para vocês, eu já falei para vocês sobre isso. Olha a diferença da fronteira dos Estados Unidos com o México, olha, o muro construído em algumas áreas, tem policiais, tem cachorros, tem cerca de arame farpado, e olha a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, é só uma linha no chão. Então, olha a diferença, como eles tratam, como eles se referem aos latinos e aos canadenses, que são anglo-saxões com eles. Então, aqui a gente vê essa diferença de pensamento norte-americano mesmo em relação a quem está fora do país deles. Quando eu falo da economia dos Estados Unidos, a gente presta muita atenção. A economia é baseada nos belts, ou cinturões. O que significa? Cada área colorida do mapa dos Estados Unidos é um belt diferente, é um cinturão diferente. Por exemplo, esse roxo aqui é o cinturão da pecuária. Esse daqui, em laranja, né, amarelo, é o cinturão do trigo. Significa que se planta muito trigo aqui. Não é só trigo, então só tem trigo lá? Não. Podem ter outras plantações menores de outros produtos. Mas o que mais se planta aqui é o trigo. Nem se compara. Por isso que até o cinturão recebe o nome dele. Então, olha, eu tenho o cinturão do algodão, do leite, do milho, do trigo, da fruticultura, que são as frutas, o cinturão industrial, olha que eu falei para vocês, aquela parte da indústria pesada aqui, o cinturão da pecuária e o cinturão da policultura e da criação de gado. Então, cada região dessa dos Estados Unidos é especialista ou se destaca pela produção de um produto diferente, além da parte industrial tecnológica nessa região e nessa região. É importante falar, gente, quando a gente fala, olha, cinturão do milho, cinturão do trigo, cinturão do leite, não é, nossa, então é só plantação, então eles não usam tecnologia de jeito nenhum. São cinturões ligados à agricultura e uma agricultura super tecnológica, uma agricultura que se investe muito, uma agricultura cara, super moderna. Não achem que só porque eu estou falando de agricultura ou de pecuária é uma área menos desenvolvida que as outras. Aqui no centro dos Estados Unidos, esses belts são tão ricos e desenvolvidos como as áreas industriais, só que são de outro setor. Aqui, ó, é bem claro o que eu acabei de falar para vocês. Essa região aqui, ó, é indústria de material leve, tecnologia, Apple, Netflix, Google, que tem lá. Essa região aqui é a indústria de material pesado, montadoras de carro, siderurgia, metalurgia. Então, são duas áreas de indústrias dos Estados Unidos, mas indústrias diferentes. E aqui no centro eu tenho a região agrícola, que são os belts que a gente acabou